Desse time de 2023, quem é ídolo pra vocês desse time de 2023? Cano. Campeão carioca e campeão da Libertadores. Cano pra mim já é ídolo. Cano é ídolo pra você? Cano já é ídolo. Cara, A questão do ídolo, às vezes a pessoa pode ser ídolo sem ganhar títulos, entendeu? Sim. É a representatividade que ele exato. tem pelo clube. Pô, tu vê as criancinhas, todo mundo fazendo L, não sei o que, Não, L. ele Agora já era o ídolo Urso antes também, de- o John Kennedy tá se tornando, todo mundo agora é o Urso, é a tropa do Urso, não sei o que, é o JK. Isso. Entendeu? Isso pra mim é ser ídolo. Entendeu? As criancinhas idolatrar, porra, a gente adulto, Você é um as espelho, pessoas né, na idosas. verdade. Esse aí atrás de você, Super Eze. Perez, porra, ele é... Meu pai era fã dele, meu pai Esse falou aí muito. pegou- Eu não esse aí cheguei pegou- a pegar, não, a época esse aí dele, pegou não. uma época braba, Meu né, pai cara? falava Do muito Fluminense. dele, Apesar do casal 20 também, Washington aí, Assis, tá ali do lado ali Terror também. da Mulambada. E do Vasco também, foi o campeão brasileiro em cima do Vasco. Esse em daí 84. explodiu o botão deles firme, os dois, mano. O Assis e o Washington, principalmente o Assis, gostava muito de fazer gol contra o Flamengo. Mas, cara, desse time atual do Fluminense, eu tenho pra mim assim, vamos por ordem de jogadores. Fábio, pra mim, desse time do Fluminense, ele salvou vários jogos da Libertadores do Fluminense. Né? Pra mim, ele é um cara foi muito importante, eu considero ele como um ídolo. Daqui a 20 anos, 10 anos, a gente não sabe como que o Fábio vai ser lembrado. Se vai ser o Fábio do Fluminense ou o Fábio do Cruzeiro. Eu acho que né? do Que Fluminense. ele jogou a carreira praticamente inteira dele. o mais Mas eu importante acho que 6 anos de dele, Cruzeiro. É. o mais importante dele foi no Fluminense. Mas Sabe acho o que que eu acho, cara? pela Deixa eu falar o que eu idade, acho. tudo o que ele tá jogando, acho que o Fluminense. Vou falar o que eu acho. Eu não sei se ele vai ser tão representativo como o goleiro do Fluminense, porque eu não gosto. Você sabe que eu não gosto de fazer comparação quem é mais ídolo que quem. Eu não gosto desse tipo de comparação. Ídolo é pessoal Porque também, tudo né? é fase. Tudo é fase. Não, ídolo é muito O Wesley, pessoal. O Wesley 95, o Fluminense era. Porque o Wesley jogou na década de 90, o Fluminense. Foi o pior Fluminense da história. O Wesley foi campeão, acho que em 92. 92? Não, Ele foi, em no, 95. ele foi em 95 também, então assim. 92 a gente foi vice da Copa do Brasil. Então, mas o Wesley era. Pô, o Wesley jogava muito num time que era. Francamente falando, um time ruim. Era horroroso. O Wesley era aguerrido pra cacete. Era magrinho, o cara guerreiro pra caramba. O cara. Meu pai era muito fã dele, O cara, pra mim, é ídolo Fluminense pelo que ele representou, o que ele demonstrou, o que ele fez com o Fluminense que a gente tinha. Falando do Fábio, o problema é que a gente fala assim: o Castilho jogou 20 anos no Fluminense. O Contou Félix jogou, 10 anos no Fluminense, 10, Félix é 15 o anos no primeiro Fluminense. goleiro campeão brasileiro. Então, assim, quando você começa a fazer essas comparações, o Fábio é um excelente goleiro? Porra, é um excelente goleiro. Não, mas O Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil, Agora, colocaram numa prateleira de ídolo, Tá. quando você busca, o Fluminense tem 120 anos de história. O Fluminense teve muitos outros jogadores bons que não se tornaram ídolos, não foram peças fundamentais. O Fábio, pra mim, foi uma mão na taça é nossa. O Fábio fez defesas dificílimas. O Fábio salvou a gente em um monte de momentos difíceis. Mas Contra o Olímpia, colocaram, inclusive. O Arsenal, eita, colocar numa prateleira de ídolo, eu ainda não consigo. Mas eu falei, se eu for comparar ele com Castilho, que tem 20 anos de Fluminense. Não, sim. Mas olha só, vou complementar isso aí que você tá falando. Concordo contigo. Às vezes, hoje, a gente vê um jogador do Fluminense que a gente não considera ídolo. Mas daqui com o tempo, daqui a 10 anos, por exemplo, a gente pode olhar pro passado e falar, caraca, esse cara é ídolo do Fluminense. Eu concordo muito com o que o JT falou, que ídolo é momento. Você também falou isso. Representatividade. Concordo muito com vocês em relação a isso. Mas, querendo ou não, um título pesa muito para a construção de um ídolo. Entendeu? Para mim, nesse time hoje atual do Fluminense, eu considero o Fábio como ídolo. O Nino considero como ídolo. O Samuel Xavier, não. Mas daqui ele se enquadra nesse caso que eu falei. Daqui a 10 anos, ele pode ser considerado ídolo do Fluminense. Porque, cara, ele foi... Cara, o Samuel Xavier fez 2 gols extremamente importantes para nossa caminhada. Mas foi o que... Não, só para complementar. Exatamente isso. Hoje, talvez, eu não veja isso. Mas daqui a 10 anos, a torcida do Fluminense, assim como eu, pode enxergar o Samuel Xavier como esse cara que você está falando. Cara, se não fosse aqueles gols do Samuel Xavier, a gente não passaria pelo Argentino Júnior. Ele foi muito importante naquele jogo. E o jogo lá da Argentina, a gente tava com 1 a menos, filho. A gente tava com 1 a menos quando a gente fez aquele gol. Outros jogadores que, pra mim, eu acho que não é unanimidade de ídolo do Fluminense é o Arias e o Cano. Hoje já tem até discussão que você não gosta dessa parada, mas a gente fez uma live passada enquete, aqui. Fred. Cano, Fred. Cara, eu considero o Fred. Essa, mas me então, eu sou super contra. Me surpreendeu o Cano ter ganho a enquete, cara. É porque você pode falar, é momento. Mas e as pessoas querem comparar o Cano com o Fred. Cada um tem Cara, sua o Fred chegou no importância, Fluminense com 26 anos, um monte de história, problema familiar, problema com a filha e tal. Entrou em 2009,
Porra, ele foi o capitão daquele time praticamente, que a gente não foi rebaixado, que aquilo acabaria com o Fluminense. Histórico. Aquela arrancada. 2010 teve a história do Capsaque, aquela maluquice lá, um monte de lesão, ele ficou fora. 2011, 2012 ele foi campeão. Até 2010 ele não foi tão crucial no título, mas 2012 ele foi. 2009 ele foi importante naquela reta Foi na final. arrancada Na nossa, arrancada ele foi exatamente, importante. exatamente. Eu tava até falando isso no grupo lá com a aluna lá, que eu tava falando que eu tenho o Fred como ídolo hoje, eu não tinha, mas depois da volta dele pro Fluminense eu comecei a ter. Eu tinha uma rincha com o Fred do caramba, desde aquela expulsão contra a LDU em 2009, naquela final da Sul-Americana. Ele perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça, cara, meu irmão. Ele deu mole mesmo naquele jogo. Acho que a gente tinha 20, Cabeça, acho que a gente tinha 20 minutos de jogo pra gente ainda. ganhar aquele jogo. Pô, a gente Faltava precisava de um gol, um precisava gol. só de um gol. Aí ele foi expulso daquele jeito. Dali em diante, aí teve a sequência. 2010, aquele lance das paradas, coisa e tal, das bebidas, das lesões, né, que ele teve. Como você falou, a cabeça dele era diferente na época. 2011 foi um ano meio assim. 2012, sim. 2012 ele calou minha boca. Aquele time de 2012 era aquele estilo de Abel, né, de jogar. Se fechava tudo atrás e decidia as bolas lá na frente. O Elton Nem foi 2012. crucial. O Elton Nem era o garçom do Fred. Não, e o Fred, o Diego Cavalieri também. Era salvou o Diego Cavalieri várias salvando vezes. lá atrás, o Fred